Eu quero que você feche os teus olhos nessa noite. Pai, é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, fazer a Tua vontade. Oramos, Senhor, meu Deus, porque há muitos corações cheios de expectativas, mas que o Senhor venha falar, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Porque diante da Tua presença, Senhor, meu Deus, nada passa desapercebido, Senhor. Deus amado, Deus santo, Senhor, nós não surpreendemos o Senhor porque o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Mas o Senhor é o nosso Deus que nos surpreende. Venha nessa noite, Pai, impactar os nossos corações. Venha nessa noite, Senhor, nos tirar, Senhor, meu Deus, da zona de conforto, Pai. Venha movimentar, Senhor, a cada um de nós, Pai, nessa noite. Porque essa é a Tua vontade, Senhor. É assim, Senhor, meu Deus, que eu oro, Pai. Pedindo ao Senhor, meu Deus, que os meus irmãos não saiam da mesma forma que entraram aqui. Porque o Senhor não despede, Senhor, o povo com as mãos vazias, Pai. Não despede. Senhor, venha, Senhor, colocar, Senhor, na mão de cada um dos Teus servos, Senhor, meu Deus, aquilo que é mais precioso. Louvado seja Deus. Para que cada um, Senhor, venha impactar, Senhor, essa geração. Que seja levantado, Senhor, pelo Senhor. E que venha brilhar, Senhor, meu Deus, como astro, Senhor. Porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Senhor. É assim que eu oro, agradecendo ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o meu ministério... Pode sim. O ministério que o Senhor tem comigo é de oração. E eu não posso fugir disso, irmãos. Martinho Lutero, ele escreveu algo que uma pessoa que tem conhecimento e não vive aquilo que conhece, ele é um impostor. Então eu não posso chegar aqui, irmãos, e falar aquilo, né, que a igreja quer ouvir, mas aquilo que o Senhor tem me feito viver. Então o conhecimento que eu tenho de Cristo é na prática. E eu quero passar isso para a igreja, porque a igreja precisa provar e ver que o Senhor é bom. E eu vou entrar aqui na palavra, está a palavra que o Senhor falou ao meu coração para trazer para a igreja. Estou muito feliz, agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço ao apóstolo, né, porque eu era pastor, hoje apóstolo, glória a Deus. Jairo, a esposa dele também, louvado seja Deus. Está em 1 Reis, capítulo 17, uma palavra muito conhecida, mas muito poderosa. O livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, somente um versículo, que diz assim... Todos acharam? Amém? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pode se assentar, irmãos. Complementando este versículo, eu também quero trazer outro versículo da palavra do Senhor aqui,
que está na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz que Elias, ele tinha as mesmas paixões que nós, as mesmas fraquezas que nós. E ele orando, ele pediu a Deus para que não chovesse e nem descesse orvalho sobre a terra durante 3 anos e meio. E depois, ele orando novamente, pediu ao Senhor para que o Senhor abrisse os céus e descesse novamente a chuva sobre a terra. Eu quero dar uma introdução aqui na palavra, para depois entrar na revelação, na rema, daquilo que o Senhor tem me dado, trazido ao meu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor tem confirmado aqui, e o Senhor falou de Salomão nesta noite. E eu passei a madrugada toda meditando sobre a monarquia, sobre o reinado de Salomão. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo, Davi. O terceiro, Salomão. Salomão, ele reinou durante 40 anos em Israel, Jerusalém. Só que, na sua velhice, ele deixou seu coração se perverter por causa das mulheres pagãs que ele tinha feito aliança. Eu estava vindo para cá, irmãos, começar até é fácil, mas eu quero ver nós permanecermos, isso que é difícil. Salomão começou sacrificando ao Senhor, seguindo o mesmo caminho que seu pai seguiu, Davi. Começou a orar e o Senhor respondia com fogo, a aprovação da oração de Salomão com fogo. Mas ele começou o quê? A fazer alianças políticas. E começou a casar com mulheres pagãs, mulheres que serviam a outros deuses. E quando ele ficou velho, diz a palavra que as mulheres perverteram o coração de Salomão. Salomão começou a trazer para Jerusalém, e começou a trazer os deuses, né, das outras nações. Começou a colocar altares e a sacrificar a outros deuses. O Senhor, o mesmo Senhor que tinha aparecido a Salomão, apareceu novamente a ele e disse que rasgaria o reino dele, quando o filho dele, o próximo rei, viesse a sucedê-lo. Mas ele não ia fazer na época dele por causa do amor que ele tinha, Deus tinha por Davi, seu pai. E o Senhor começou a dizer que ele fez algo abominável aos olhos do Senhor. E o Senhor fez com que a palavra se cumprisse. Nós sabemos que nosso Deus, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Irmãos, eu estava falando com meu esposo hoje, à tarde, e meu esposo, ele é mestre na palavra. Ele começa a buscar minuciosamente cada detalhe. E ele disse assim para mim, os amalequitas, o povo de Israel quando saiu do Egito, os amalequitas vieram por detrás e mataram muitos velhos e crianças que ficaram atrás. Mas Deus não se esqueceu disso. Passou 470 e poucos anos e o Senhor levanta um rei para exterminar os amalequitas. Deus não se esquece. Deus não se esquece. E Deus tinha mandado uma palavra para Salomão, dizendo porque ele perverteu o coração, porque ele não andou nos caminhos
Porque ele não seguiu essa constituição, o mandamento e o estatuto. Ele não seguiu, irmãos. Isso aqui, irmãos, ele é um princípio de autoridade espiritual. As leis de Deus é princípio de autoridade espiritual. Deus não vai fazer nada além do que está aqui escrito. E o Senhor tinha dado normas, deveres e direito ao povo, através de Moisés. Estabeleceu isso a Israel. E foi colocado os reis. E Salomão perverteu o coração. Roboão, o seu filho, sucessor, ali foi rasgado o reino. E quando foi, irmãos, em 931, antes de Cristo, quando Salomão morreu, Roboão tomou o lugar de seu pai. E ali, ele foi levantado para o povo, e o povo se ajuntou para vir falar com Roboão. Eu vou entregar tudo aquilo que o Senhor ele colocou no meu coração. O povo veio falar com Roboão para que abaixasse os impostos, tirasse o jugo sobre o povo. Roboão pediu 3 dias para consultar os anciãos. Roboão era novo e foi consultar os anciãos, os mais velhos, para ser aconselhado. Ele ouviu que os anciãos diziam assim para ele: faça o que o povo está mandando, abaixe os impostos. Ele ouviu os anciãos e foi falar com os jovens, aquele que cresceu com eles, que não tinha estrutura nenhuma, que não tinha base nenhuma. Preste bem atenção no que o Senhor está falando. E ouviu e deu ouvidos à voz dos jovens. E quando o povo ao 3º dia voltou, ele disse que se o pai dele açoitava o povo, ele ia açoitar com escorpiões. Se o pai dele açoitava o povo com serpentes, ele ia açoitar com escorpiões. Ele estava dizendo para o povo que seria mais duro ainda o jugo. Os impostos dobrariam. Mas a palavra do Senhor diz que tudo isso veio da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor está no controle de tudo. Deus não perdeu as rédeas, não. Deus, ele não se esquece daquilo que ele falou. Você veio aqui nessa noite e você está meio desanimado, por muitos anos terem passado, de tantas promessas que o Senhor já fez. Mas o Senhor não se esquece, porque está em memória diante da presença do Senhor. E a palavra diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Há tempo, o tempo, é o começo e o fim de todas as coisas. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E se rasgou o reino. 10 tribos ficaram, tribo do norte, capital Samaria. 2 tribos que se tornou só em uma. Tribo de Benjamim, de Judá, ficou no reino do sul. E você sabe muito bem, quando se divide, a vulnerabilidade. Quando algo está dividido, separado, fica vulnerável, fica fraco. A palavra do Senhor diz assim, que um reino dividido
ele não subsiste, irmãos. E ali, Jeroboão foi levantado como rei, se cumprindo a palavra do profeta Aias, que o Senhor tinha levantado no tempo de Salomão, que rasgaria o reino e daria ao seu servo. Jeroboão foi levantado e ficou nas 10 tribos do norte, Samaria. E Roboão ficou na tribo de Judá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só que Jeroboão ficou com medo do povo ir para Jerusalém e sacrificar ao Senhor, porque estava dividido. Eita Deus! E nessa tarde eu estava meditando sobre divisão, irmãos. Divisão. E o Espírito Santo, eu não peguei nenhum dicionário, não. O Espírito Santo trouxe à minha mente divisão. 2 tipos de divisão. Di significa do, visão. Então o Senhor dividiu o reino, sabe por quê? Porque Salomão começou a ter outra visão. Começou a fazer coisa abominável. E isso vem uma consequência, irmão, um efeito dominó. Veja bem, o Senhor chama a atenção dos pais nessa noite. Cuidado do que você está fazendo, porque pode haver consequência para os filhos. Às vezes não é para você. O que você está fazendo agora, talvez não vai te atingir, mas pode atingir o teu filho. Porque quando foi falado aqui nessa noite, o que você plantar, certamente você colherá, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, foi dividido. Jeroboão começou novamente a trazer para Samaria outro tipo de culto. Novamente se repete o erro. Começou a levantar altares a outros deuses, com medo que o povo fosse para Jerusalém e se revoltasse contra ele. Não acreditou na palavra do Senhor. E começou a se levantar novamente. Culto a outros deuses. Culto a Baal. Culto a Baal. Diz a palavra do Senhor que todos os reis do reino do norte fizeram mal aos olhos do Senhor. Nenhum deles fizeram e entraram de acordo com a palavra. Nenhum deles cumpriram a palavra. Todos se corromperam. E agora nós chegamos no rei Acabe. O rei Acabe comete o mesmo erro. Ele faz uma aliança política com o rei de Sidom, casando com Jezabel, uma princesa e sacerdotisa de Astarote. E ela começa a trazer esses cultos para Samaria. Alianças, irmãos. Acabe começou a fazer alianças. E eu quero trazer para esse tempo agora. Israel estava cocheando entre 2 pensamentos nessa época. Uma hora servia ao Senhor e outra hora não servia, servia a Baal. Mas o Senhor levanta um homem chamado Elias, dos moradores de Gileade, um lugarejo, um lugar tão pequeno chamado Tisbé. Quem era Elias?
Como nós falamos, quem sou eu, não é verdade? Louvado seja Deus. Mas o Senhor levantou ele. E a primeira profecia que Elias foi entregar foi num palácio. Eu quero dizer para você, está chegando o tempo que Deus vai levantar aqueles que não são para confundir os que são. Louvado seja Deus. E ele foi lá e assim diz o Senhor, perante cuja face estou. Um dedo de profeta. Porque Elias viu-se rodeado de uma crise, irmãos. Uma crise moral, uma crise religiosa, irmãos. Como nós, nessa época, nós vemos rodeados de crise. Nós estamos vivendo uma crise política, crise moral e crise religiosa. As pessoas dentro da igreja sentem a presença do Senhor como um fogo de palha, mas quando chega na sua casa, se depara com os problemas e Elias se viu o povo desse jeito. Mas ele era um homem de oração. E um homem de oração e uma mulher de oração tem intimidade com Deus. Tem relacionamento com Deus. Veja só o que Elias disse para Acabe. Assim diz o Senhor, perante cuja face estou, que não vai descer chuva, nem orvalho sobre a terra durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. E eu vejo Elias, além de ser um homem de oração, ele tinha conhecimento profundo. Ele não chegou diante de Acabe assim, levianamente. Diz muitos estudiosos da palavra que quando Elias profetizou, ele foi, dobrou os joelhos e começou a perseverar em oração. Cumpre a palavra, Senhor. Cumpre a palavra. Eu quero dizer uma coisa. Já faz uns 20 dias que eu estava orando de manhã. É muito bom. Primícia do dia. Entregar o Senhor. E eu estava orando. Estava assim. Mostrar, irmãos, eu estou à vontade. Eu estava assim orando. E o Espírito Santo fez com que o meu espírito saísse de mim e olhasse para mim. O Espírito Santo começou a trazer uma revelação para mim. Como você se vê? Eu falei assim, como uma criança sendo gerada dentro de um ventre. Aí o Senhor disse para mim, eu quero gerar através de você. E só posso gerar através de intimidade, de oração, relacionamento. E o Senhor me levou para a passagem de Ana.
Ana queria tanto um filho. E a sua competidora a irritava. Penina. Ana era casada com Eucana. E o Senhor cerrou a madre de Ana. Penina começou a dar filhos. Eucana trouxe Penina para gerar filhos, porque Ana não gerava. E cada vez que Penina tinha filhos, irritava Ana. E o Senhor começou a dizer assim: muitas das vezes eu tenho que provocar o meu povo numa situação para eles me buscarem. E mais de 20 anos se passaram. E Ana subiu a Siló juntamente com seu esposo para sacrificar ao Senhor e ofertar ao Senhor. Só que ela subiu com um propósito. Mais de 20 anos, irmãos. O Senhor tinha cerrado a madre. Mas quando ela foi orar, ela fez um voto ao Senhor. E diz que ela estava amargurada de espírito. O coração dela estava amargo. E ela se colocou diante do Senhor e disse assim: se benignamente atentares para a oração da tua serva, irmãos, e se de mim não se esqueceres, se lembrares, e me deres um filho varão, eu darei ao Senhor todos os dias de sua vida. Ana queria gerar para mostrar para os outros, mas depois de 20 anos, ela subiu com um propósito. Ela colocou-se diante do Senhor, derramando a sua súplica, a sua lágrima, conforme diz a palavra do Senhor, que nós temos confiança, ousadia de entrar no trono da graça, diante do trono da graça, com orações, com súplicas, para que no tempo oportuno, todas as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Louvado seja Deus. Ela entrou com ousadia. Ela confessou o que estava dentro dela. Ela derramou o seu coração a Deus. Eli ficou olhando para ela. Ela balbuciava, mas o coração dela estava suplicando diante do Senhor. E diz a palavra que Deus abriu a madre de Ana. Ana, ela concebeu um profeta, sacerdote e juiz. E Deus começou a dizer para mim: você vai àquele lugar para dizer para o meu povo que eu estou convocando, selecionando homens e mulheres para serem usados nesse tempo. Meu Deus,
O Senhor quer gerar em mim e em você, através de mim, de você, profetas, ministros, alavaço, decaiaçá, missionários para impactar não somente essa geração, não somente essa nação, irmãos. E eu amei. Falei, amém, Senhor. Eu me levantei. A semana passada Deus me enviou num lugar. E quando eu entrei na casa, o Senhor falou assim: eu te trouxe aqui porque este vaso é escolhido meu. E através de você, eu vou levantar ele como ministro dessa nação. Era um rapaz que estava ferido, muito machucado. Mas o Senhor, pela misericórdia, me levantou como bálsamo. Foi lá, através do Espírito Santo, para consolar o coração daquele homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou chegar na revelação, irmãos. Vou chegar ainda. Louvado seja Deus. E aqui está Elias. Olhou para todo e viu tudo crise, crise, crise. Nós olhamos a crise familiar. Muitas pessoas estão em crise. Chega aqui na igreja, sentem a presença, mas não consegue exercer a autoridade espiritual dentro dos seus lares. E o Senhor, Ele disse assim, assim como Ele levantou Elias, para olhar para os profetas de Baal e de Acera, e convocá-los, e falar assim: vamos subir ao Monte Carmelo. Eu não quero me ater que Elias foi para o Ribeiro de Queriate, eu não quero me ater a isso. Eu quero chegar na revelação que Deus colocou no meu coração. Ele convocou um homem na autoridade do Espírito, Santo. E quando eu estava meditando sobre isso, ele convocou 850 profetas no Monte Carmelo. E eu perguntei para o Espírito, por que no Monte Carmelo? E foi fazer uma pesquisa. O Monte Carmelo já tinha sido invadido por um monte de altares a outros deuses. E o altar do sacrifício do Senhor estava apagado, estava quebrado. E Elias foi levantado e falou assim: vamos para o Monte Carmelo, é ali o lugar do encontro de Deus. E Elias foi e deu oportunidade a eles. Eles se retalharam, invocaram os seus deuses, entregaram manjares, ofertas, e não apareceu. O Deus Baal não apareceu. Mas Elias colocou o sacrifício no altar. Jogou água. E ele orou a Deus, dizendo assim: Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra-te hoje
que tu és Deus em Israel. Ele estava dizendo assim: mostra que tu és o mesmo, que o Senhor não mudou. Ele estava dizendo assim: o Senhor é imutável. Responda, Senhor. E o Senhor respondeu com fogo, e consumiu o holocausto, e lambeu toda a água. E o Senhor aprovou o sacrifício de Elias, mostrando para aquela nação que Ele era o mesmo Deus, que Ele não muda. Louvado seja Deus. Talvez você vai falar assim: eu já tenho ouvido isso, mas eu quero dizer para você: o Deus que eu sirvo, o Deus desse povo é o mesmo e não muda. Eu posso mudar, você pode mudar, as estações mudam, mas Ele não muda. Louvado seja Deus. E diz que depois do sacrifício, Elias se encontrou com o mordomo de Acabe e disse: diga para Acabe que vai chover. E ele subiu ao monte, e diz a palavra que ele se colocou de joelhos. Sabe, irmãos, vamos sair da zona de conforto. Você ouve Deus falando de promessa, mas tem coisas que o reino dos céus tem que ser a força. É na perseverança. Daniel, quando ele orou e viu, olhando nos livros, que o tempo do cativeiro do povo estava se acabando, ele buscou jejum e oração, se colocou na brecha, pedindo perdão dos pecados e da transgressão do povo. E diz que houve uma grande luta, uma grande batalha. Irmãos, eu vou falar aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Irmãos, Daniel não ficou 21 dias, não, irmãos. Diz a palavra que ele era um homem que orava três vezes no dia. Ele tinha comunhão com Deus. E quando ele começou a orar, no 21º dia, o anjo Gabriel desceu dizendo para ele assim, que desde o primeiro dia que ele aplicou o seu coração, foi descida a resposta, mas houve uma grande batalha. Sabe por quê, irmãos? Ele era perseverante. Ele começou e continuou. Hoje nós ouvimos 21 dias de Daniel, 12 dias de busca para 12 meses de unção. Irmãos, o povo de Deus tem que ser perseverante. Não é somente 12 dias de oração, não. Não é somente 21 dias de oração, não. Louvado seja Deus. Veio a resposta a ele, dizendo que ele era um varão muito desejado, que as orações dele eram ouvidas no céu, conhecidas. Você sabia que quando você ora, não sobe com palavras, sobe como som? Lá em Apocalipse diz que quando chegam as nossas orações como incenso e como som, lá em cima. Aí Deus responde, sabe como? Com trovões e terremotos. Aí faz me lembrar, sabe de quem? Do apóstolo São Paulo e de Silas, que estava preso. Perto da meia-noite, eles tinham sido açoitados.
mas eles não cultuaram as dores deles. Eles começaram a adorar, a orar e adorar ao Senhor. Irmãos, olha, vem aqui, irmãos, pensa comigo. Se as nossas orações sobe com som e o Senhor responde com terremoto, com relâmpagos e trovões, imagine a nossa oração com adoração. E é no momento de dores que eu vejo os céus parando e olhando para você e para mim. É nesse momento. Quem é essa que está falando desse jeito? O Espírito Santo tem falado no meu coração. Todas as vezes que se levantar uma situação, uma barreira, Deus está te chamando para você romper. E às vezes eu fico procurando Jesus. Jesus, está muito tranquilo, Jesus. Porque quando há tranquilidade, a gente tem que ficar esperto. Paulo e Silas louvaram. E diz que o Senhor abalou o alicerce do cárcere. Todos os presos viram e ouviram e testificaram do poder da oração e do louvor. E o Senhor me mostrou isso no meu ministério quando eu comecei. Eu sou nova convertida ainda, viu? Porque velho é aquele que não já sabe de tudo. Tenho 23 anos de cristã, mas eu sou nova convertida, eu quero aprender mais. E o Senhor, Ele me levou à oração. Me tirou do emprego, irmãos. Sem pai, sem mãe. E começou a me forjar para se revelar para mim, para que hoje eu estivesse aqui e Deus se revelasse através de mim. Tudo tem um processo. É uma metamorfose. Sabe a borboleta, para sair voando? Ela passa pelo processo do casulo e dói. Mas ela tem que passar por aquele processo. Porque se não passar, ela não pode ter asas para voar. E todos nós, como seres humanos, nós não queremos o sofrimento. Ninguém quer, eu não quero também. Mas Jesus, Ele disse assim, se um grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. E nós passamos pela crucificação para matar a nossa vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça. E quando a vontade do Senhor prevalece em nossas vidas, nós começamos a ser capacitados e revestidos de autoridade. Elias fez isso. A igreja primitiva também. Quando o Senhor
Antes de subir aos céus, Jesus, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Samaria, na Judeia e aos confins da terra. O Senhor estava dizendo assim, vocês serão capacitados, descerá sobre vós a autoridade, o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. E vocês falarão daquilo que vocês viram e ouviram. E também usarei a vida de vocês. E eu estou aqui para dizer uma coisa para vocês, irmãos. É isso que eu vivo. Eu sei o caminho. Quando eu vejo as coisas acontecendo ao meu redor, uma turbulência, eu falo, Jesus está me chamando. E lá, eu começo a contar tudo, me render a Ele. Eu quero falar para você o seguinte. Quando você começa a ser lapidado, ser ajustado, e quando você começa a ser levantado e tendo maturidade espiritual, você já não mais obedece, você é submisso. Porque obedecer, você pode obedecer sem vontade. Mas submisso é aquele que se rende. Obediência tem condições, você pode, até fazer por obrigação. Mas submissão não. Submissão é quando você está uma missão. Você tem que fazer uma missão, tem que ser consumada uma missão. E Deus, Ele tem falado aqui ao meu coração, que neste lugar tem profeta de Deus. Nesse lugar tem missionário e missionária de Deus. Que você tem que falar assim, quem sou eu? Mas não é você, é Deus em você. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Louvado seja Deus. E o Senhor disse que para eu profetizar nessa igreja. A igreja primitiva, quando recebeu de Deus, de Jesus, para ficar em Jerusalém, eles não ficaram distraídos, eles ficaram ligados. Diz a palavra que havia 500 reunidos, mas quase 120 foram insistentes, persistentes. 380 foram embora e ficaram só 120. O Senhor ficou 40 dias com eles, dando instruções. Depois subiu aos céus e disse para eles ficarem em Jerusalém. E eles ficaram como? Unânimes, perseverando em oração. Esperando a promessa, o cumprimento da promessa em oração, irmãos. Quero dizer para você assim, que a promessa não pode se cumprir
você desligado, tem que estar ligado. 10 dias depois, pastor. Apóstolo, 10 dias depois, desceu o Espírito Santo sobre eles. Eles estavam ali orando. Diz que veio um som, como um vento veemente, e encheu toda aquela casa, e todos começaram a falar línguas repartidas como de fogo. O altar foi restaurado, e desceu a aprovação de Deus, com o Espírito Santo e com fogo. E isso chamou a atenção de todos que estavam na cidade. Eu quero dizer para você assim: Deus está convocando a cada um de nós, porque vai ter um grande avivamento